Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol, consultora educacional aqui na Nexus Intercâmbio. E eu sou o Will, tudo bem? E hoje nós estamos aqui para falar com quanto tempo de antecedência você deve planejar o seu intercâmbio para o Canadá. Então, Carol, quanto tempo de antecedência o aluno ele tem que planejar o intercâmbio? Tem uma diferença se for, por exemplo, um curso de inglês, se for um college privado, um college público? Sim, esses são geralmente os 3 tipos de intercâmbio mesmo que o estudante internacional se programa para fazer, né? Ou o estudo de inglês, ou o estudo do college privado, ou o estudo do college público. E existe sim essa diferença de tempo de planejamento, porque cada um demanda uma quantidade de tempo em relação à matrícula, à organização da documentação, à aplicação do visto, porque cada um precisa de um tipo de visto e etc. Então, vamos começar pelo intercâmbio de inglês, né? Que dá para se dividir em 2. O que você estuda até 24 semanas, 6 meses, e aquele que você passa de 6 meses. Por que existiria essa diferença? Abaixo de 24 semanas, o estudante internacional pode fazer com um visto de turista ou hoje com o ETA, né? Que é aquela autorização eletrônica de viagem que o Canadá abriu para os brasileiros nesse ano, né? Então, quem tem hoje um visto americano válido ou teve o visto canadense dentro dos últimos 10 anos, tem direito da aplicação do ETA, que é algo que é super rápido, eles geralmente garantem aí a aprovação, né, em minutos, né, ou se precisar rever documento, caso eles solicitem documentos, geralmente eles dão um prazo de 72 horas, então seria bem rápido, né. Então, se for abaixo de 24 semanas, eu diria que você precisaria de aí uns 3, 4 meses de planejamento, né? Caso decidi hoje que eu quero viajar, tô para agendar minhas férias, eu quero ficar um mês no Canadá, tô para agendar minhas férias e para daqui quanto tempo eu posso agendar? Se for algo que você quiser o quanto antes, eu diria aí essa questão de uns 3, 4 meses, porque aí dá tempo de avaliar quais são opções de escola, cidade, fazer a matrícula, iniciar os pagamentos. E se precisar aplicar para o visto de turista, é algo que tem demorado em média um mês. Se for o ETA, é rapidinho, e aí tem resposta basicamente no mesmo dia. Se for um estudo de inglês a partir de 24 semanas, o estudante internacional precisa aplicar para o visto de estudos, qual tem demorado em média 3 meses para sair a resposta no Brasil. Então, eu diria que precisaria de pelo menos uns 5, 6 meses de planejamento para ter essa questão de procurar escola, escolher escola, cidade, mais a aplicação do visto. E com relação ao college privado, né, que aí no caso são cursos a partir de 24 semanas, né, e o estudante tem que ser full time, conforme todas as regras do CAC, para que ele consiga aplicar para o visto de estudos. Exato. Como eu disse há pouco, o visto de estudos tem demorado em média 3 meses. As matrículas dos colleges privados geralmente são bem rápidas, assim até como a do inglês, por exemplo, né? Porém, o estudante vai precisar fazer um teste, geralmente os colleges privados oferecem o teste próprio deles, né? Que é online, muitas vezes seguido de uma entrevista por Skype ou telefone, né? Não precisa geralmente traduzir a documentação, eles geralmente aceitam os documentos originais, então o tempo é mais curto, né, em relação ao planejamento. Eu diria aí que em torno de 6 a 7, 8 meses seria um tempo ideal assim para se planejar, olhar qual é o programa que gostaria, matricular, fazer os testes certinhos e aí aplicar para o visto. Com relação ao college público, que eu acredito que necessite de um tempo maior, né? Sim, realmente, o college público é o que nós precisamos de um pouco mais de tempo. Primeiro porque o processo de matrícula do college público, geralmente eles levam de 4 a 8 semanas para analisar os seus documentos, né? E dizer se você foi aceito ou não. Então a gente já está falando de 2 meses, basicamente, só de processamento de matrícula. Mais o tempo do visto, que seria em média aí de 3 meses, né? A gente já está falando de 5, 6 meses, né? Entre essas duas coisas.
mais o tempo, né, que antecede essas coisas, que seria de analisar qual opção, aí precisa organizar a documentação, que os requerimentos para o college público são um pouco maior. Quem ainda não tem os testes de inglês vai precisar fazer, ou IELTS ou TOEFL. Então, o planejamento para o college público é ideal que se comece aí com 1 ano, 8 meses de antecedência, eu diria. Certo, para ter um tempo seguro. Para ter um tempo legal. Certo. Então é isso, pessoal. Eu acredito que tenha ficado bem claro com relação ao período que você precisa se planejar com antecedência para o intercâmbio, para cada um dos tipos de intercâmbio que tem. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque toda semana nós temos um tema novo por aqui. Se restou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de vídeo, fique à vontade para deixar o seu comentário aqui embaixo, né, no nosso canal, ou mesmo também enviar um e-mail pra gente através do info@nexusintercambio.com, que a gente vai ficar super feliz em responder vocês. Isso mesmo. Então tá bom, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.